Obrigado, senhor presidente, colegas deputados. Senhor presidente, eu venho à tribuna nesta manhã para poder aqui me dirigir aos colegas e à população de uma maneira geral, à imprensa, para reforçar o convite para a realização de uma importante audiência pública, um importante debate que nós vamos estar fazendo na próxima segunda-feira, às 13h30, aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Nós vamos estar realizando esta audiência pública, que vai discutir os impactos na extração do gás de xisto no território sul-mato-grossense, no estado de Mato Grosso do Sul. E nós estamos trabalhando na realização dessa audiência, senhor presidente, há aproximadamente uns 3, 4 meses, no mínimo, todo o nosso gabinete, e não só na realização, mas no aprofundamento da discussão dessa questão que tem sido muito pouco discutida, muito pouco conhecida no nosso Estado, e é uma discussão extremamente importante, que nos levou, inclusive, a apresentar um projeto de lei aqui na Casa, que dispõe sobre a exploração de gás de xisto, ou gás de folhelo, como é conhecido, através do método de perfuração seguido de fraturamento hidráulico. O que é isso tudo, senhor presidente? Aqui no Estado, há cerca de 2 anos e meio atrás, a Petrobras começou a realizar alguns estudos, prospecção em algumas regiões do nosso Estado, buscando, constatando, pesquisando a existência do gás de xisto para exploração. E o gás de xisto é uma fonte de energia descoberta que se dá através da exploração por fraturamento hidráulico. É a forma como você extrai o gás de xisto que está normalmente alocado sob uma rocha. Para você chegar até lá, você precisa de uma técnica chamada fraturamento hidráulico, e é essa técnica que traz consequências e danos ambientais gravíssimos, porque essa técnica já foi utilizada em vários países, inclusive a extração do gás de xisto ela está proibida em vários países do nosso planeta, exatamente por conta dos riscos, dos graves danos ambientais que pode causar essa técnica de exploração desse gás. A Petrobras, ao realizar esses estudos, principalmente na bacia do Rio Paraná, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, no estado do Paraná e no estado de São Paulo, ela detectou a existência do gás e, a partir daí, ela começou a trabalhar no leilão de lotes para exploração desse gás. E o ano passado, em setembro do ano passado, de 2017, foi realizada a 14ª etapa de leilões, que leiloava exatamente a exploração do gás nessa região da bacia do Rio Paraná. E foram ali, senhor presidente, colocados no primeiro leilão áreas em 17 municípios do Mato Grosso do Sul. Em 17 municípios que estão situados naquela região. Município de Anaurilândia, de Angélica, município de Batayporã, Bataguaçu, Brasilândia, Campo Grande, Deodápolis e Vinhema, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Taquaruçu e Três Lagoas. Foi feito o leilão, arrematado pela Petrobras esse lote, que deve iniciar os primeiros estudos em 2 municípios do nosso estado, Brasilândia e Santa Rita do Pardo. E nós não vimos, até agora, nenhuma discussão apurada a respeito dessa questão. Os riscos para a extração do gás de xisto, e quem tiver a curiosidade, vá até a internet, tem vários vídeos, tem vários programas já feitos no Brasil, que demonstram
a forma, a técnica que é utilizada e os impactos ambientais que essa técnica causa. Principalmente, nós temos os maiores exemplos dos Estados Unidos, na região do Texas, né, em outras regiões em que foi permitido e está sendo feita a extração do gás de xisto, danos irreversíveis causados ao meio ambiente, como, por exemplo, córregos, rios, que misturados com o gás você consegue colocar fogo no rio praticamente e a água fica totalmente sem condições de ser consumida. Sem contar também a contaminação do solo, que na medida que é feita a extração também contamina o solo, porque a técnica utilizada, ela consiste em uma pressão altíssima feita através de mangueiras com jato de água e água com várias substâncias químicas e areia, para que esse jato, sob fortíssima pressão, possa romper a rocha e chegar até o gás de xisto. Acontece que quando chega ao gás de xisto, obviamente, o gás se espalha, causando esse fraturamento hidráulico que causa o dano ambiental da contaminação da água e do solo. Essa discussão, existe um movimento no mundo chamado No Fracking, que discute, através de uma associação no mundo inteiro, a extração do gás de xisto por esse método. Acontece que só existe esse método para a extração do gás de xisto. Então, o que nós temos que discutir, e aqui na segunda-feira nós vamos ter a presença do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, dos prefeitos, dos vereadores, da maioria dos municípios impactados. Nós vamos ter aqui a ANP, que já confirmou presença, nós vamos ter a Petrobras, nós vamos ter pesquisadores, nós vamos ter as universidades, nós vamos ter aqui esse movimento No Fracking, que vai estar representado, inclusive, por um dos palestrantes, que vai discutir os impactos dessa extração aqui no nosso estado. E nós vamos, a audiência pública, ela tem o principal foco, discutir o projeto de lei que nós apresentamos, propondo a suspensão por 10 anos da extração do gás de xisto no território sul-mato-grossense e também trazer para o nosso estado, colocar na agenda de discussão do Mato Grosso do Sul, essa questão que é uma questão extremamente importante. É uma questão extremamente relevante. Nós estamos falando de um estado que vive, que tem a sua economia, o seu desenvolvimento fincado principalmente na utilização dos recursos hídricos e na utilização do uso do seu solo. E o nosso estado, que é um estado riquíssimo, é um estado que tem tudo por se fazer, não pode, num momento como esse, ficar ausente dessa discussão. Eu já vi, inclusive, algumas manifestações, uma manifestação inclusive do governador Reinaldo Zambuja, dizendo, a princípio, ser favorável à extração do gás de xisto no nosso estado, mas sem se aprofundar na questão. Eu quero, inclusive, que na segunda-feira nós possamos questionar aqui o secretário de Meio Ambiente, o presidente do IMASU, para saber, na fala do governador, obviamente que tem ali o subsídio, uma opinião dos órgãos que cuidam da questão ambiental no nosso estado, que devem estar discutindo essa questão, que é extremamente importante, impactante, e que nós precisamos saber por que o governo, a princípio, é favorável. Porque nós temos a obrigação, principalmente esta casa, de discutir aqui entre os parlamentares, mas com a sociedade, principalmente, com as autoridades, os impactos que podem trazer, que podem ocorrer no nosso estado, os danos que podem ocorrer em função da exploração do gás de xisto no território sul-mato-grossense. Então, eu quero aqui fazer um apelo, um convite a todos os deputados. Esse projeto já está tramitando na CCJ, o deputado Cabo Almir pediu vistas a esse projeto para que possa emitir um voto, uma vez que já houve uma manifestação de outros deputados, que eu gostaria aqui, inclusive, de fazer esse convite aos meus colegas deputados, em especial o deputado Barbosinha, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da Casa, se for possível que esteja presente, da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Barbosinha,
e os demais deputados, deputado da indústria, o deputado Paulo Corrêa, que além de ser presidente da Comissão de Indústria e Comércio da Casa, também tem uma militância nessa questão ambiental, o deputado Picarelli, o deputado Zé Teixeira, todos os deputados aqui, nós estamos falando de uma questão que ela impacta, na verdade, a Petrobras e a ANP realizaram prospecção e acharam xisto em 26 municípios do Mato Grosso do Sul. O primeiro leilão é de 17, mas nós temos mais 9 municípios aí que estão já em condições de terem áreas do seu território leiloadas para a exploração do gás de xisto, e todas elas através dessa técnica de fraturamento hidráulico. Os prefeitos precisam saber disso. Os vereadores precisam saber disso. Nós, deputados, precisamos nos aprofundar mais a respeito dessa questão. No estado do Paraná e no estado de São Paulo, já houve uma profunda mobilização da sociedade, discussão, inclusive, nos espaços públicos, e nas assembleias legislativas dos dois estados foram realizadas audiências públicas, foram debatidos e foram votados 2 projetos de lei. Em São Paulo, a Assembleia proibiu a extração do gás de xisto através de uma lei, só que ela não foi sancionada pelo governador, e depois a Assembleia não teve força para derrubar. Mas lá em São Paulo, a suspensão da exploração do gás de xisto, ela está determinada por uma ação do Ministério Público Federal, que através do ingresso de uma ação que questionou o método de fraturamento hidráulico e as suas consequências que poderiam trazer de danos ambientais naquele estado, a ação prosperou e o Estado está proibido lá de fazer, pelo menos, a extração, enquanto perdura a sentença dessa ação. Lógico que a ANP vai recorrer e vai levar essa discussão para a Suprema Corte, vai levar essa discussão para a última instância, e é lá que eu acredito que nós devemos fazer essa discussão também, e queremos, na segunda-feira aqui, discutir com o Ministério Público Federal a necessidade do Ministério Público Federal também ingressar com uma ação aqui no nosso estado para preservar os interesses do Mato Grosso do Sul. No estado do Paraná, também houve uma proposição, um grupo de deputados entraram com uma ação com um projeto de lei bem similar ao que nós estamos apresentando aqui, proibindo por 10 anos a exploração do gás de xisto lá no território paranaense, e lá no Paraná a Assembleia aprovou e o governador sancionou. Portanto, lá no Paraná está suspenso por 10 anos a exploração do gás de xisto. Por conta do quê? Porque em 10 anos, o grande argumento é o que nós podemos, nesse período, discutir melhor essa questão com a sociedade. Além disso, em 10 anos, nós podemos dispor de outra técnica de extração do gás de xisto que não seja tão danosa quanto o fraturamento hidráulico. E nós podemos também cobrar do Estado e da União, principalmente, que possam aperfeiçoar e investir mais em técnicas de extração do gás de xisto que não sejam tão danosas como comprovadamente é a extração através do fraturamento hidráulico. Ou que nós possamos explorar outras fontes renováveis de energia limpa, como, por exemplo, fortalecer a exploração do gás, da energia eólica e da energia solar. E nós temos toda a legitimidade e o interesse e a obrigação de fazer essa discussão. Nós temos o Estado, as prerrogativas e as determinações constitucionais para fazer esse debate. Está muito claro na Constituição Federal, naquilo que compete aos estados, no artigo 24, por exemplo, legislar concorrentemente com a União, os estados e o Distrito Federal, legislar sobre o meio ambiente. Está explícito aqui na Constituição Federal, no artigo 24, no inciso 8º, a responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e a direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico é uma das formas de legislação concorrente que nós podemos e devemos legislar a respeito dessa questão. Além do artigo 26, que coloca lá entre os bens do Estado as águas superficiais ou subterrâneas e do solo também, do qual nós estamos
cuidando ao discutir, ao legislar, ao propor um projeto de lei, no nosso entendimento, aqui na nossa casa. Além do mais, nós também, no artigo 225 da Constituição, no capítulo que trata do meio ambiente, explicita nesse artigo: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. E no inciso 5º, no inciso 5º, diz: para assegurar a efetividade desse direito, incumbe-se ao poder público, no inciso 5º, controlar a produção, a comercialização, o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco de vida, à qualidade de vida e ao meio ambiente quando da exploração. E também, no 7º, que proteger, é incumbência também do Estado proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Ou seja, nós temos aqui vários incisos, tanto na Constituição, artigos, incisos, parágrafos, tanto na Constituição Federal, quanto na Constituição Estadual, quanto em uma série de leis ordinárias, tanto de âmbito federal quanto de âmbito estadual e até de competência municipal também, porque nós temos alguns municípios que, inclusive, já estão legislando a respeito dessa questão. Agora há pouco eu estava aqui lendo uma matéria que fala aqui, trata lá do município de Umuarama, no Paraná. Sobre pressão da população, vereadores de Umuarama aprovam lei que proíbe a exploração do gás que pode contaminar o aquífero Guarani. Aqui também do município de Toledo, no estado do Paraná, também uma matéria dizendo, lá foi feito um movimento, na verdade, em todo o município, passeatas e manifestações, cobrando da Câmara Municipal providências para que legisle nesse sentido. E aqui outras matérias que nós temos, e aí quem quiser pesquisa na internet que vai encontrar uma infinidade de matérias que diz que o quanto que o gás de xisto contamina reservas de água potável no mundo inteiro. Então, eu acho que senhor presidente, que uma questão tão importante como essa, no nosso Estado, nós não podemos estar ausentes da discussão. Aliás, pelo contrário, é nossa obrigação estarmos debatendo essa discussão com profundidade. E é isso que nós queremos na audiência pública, na segunda-feira, às 13h30, aqui na Assembleia Legislativa. Com a presença aqui, nós devemos ter os estudantes, principalmente de engenharia ambiental, de todas as universidades aqui do nosso estado, foram convidados, todas as autoridades ligadas ao meio ambiente, ao Ministério Público, na esfera estadual, na esfera federal, todos os ambientalistas, os pesquisadores, os estudiosos dessa questão vão estar aqui debatendo e nós queremos, a partir daí, tirar um direcionamento. E queremos a manifestação do governo do Estado também, para que nós possamos prosseguir com o nosso projeto de lei aqui na casa. Fazer uma ampla discussão. Eu estou elaborando, inclusive, um memorando que eu quero entregar para cada deputado, colocando toda essa questão de uma forma resumida, mas com os pontos objetivos e dizendo, alertando principalmente dos riscos, das consequências, dos danos para a nossa geração e para as gerações futuras principalmente, que já ocorreram em outros estados, em outros países e que nós não precisamos esperar acontecer aqui no nosso estado. Nós precisamos simplesmente, em primeiro lugar, com o nível de seriedade que nós temos que ter, saber o que está acontecendo. Nós não podemos ficar à margem dessa discussão. Nós não podemos ficar sem saber o que está acontecendo, não fazer o que foi feito nos estados de São Paulo e do Paraná, que são estados vizinhos, porque a bacia do Rio Paraná, ela pega exatamente os 3 estados. Os 2 estados estão na nossa frente discutindo essa questão com uma ampla profundidade e nós não podemos ficar aquém. Nós não podemos ficar à margem, deputado Herculano, de fazer uma discussão tão importante quanto essa. Essa discussão precede uma série de outras discussões, inclusive de cunho político,
que nós temos feito nessa casa com muita frequência e não estamos discutindo aquilo que é mais importante que a política, que é a vida, que é a água, que é o solo, que é a sobrevivência, que é as futuras gerações, que é o nosso presente. Essa questão precede, até por uma questão de inteligência, acho que nós temos que colocar essa questão na pauta, em primeiro lugar, para a gente poder discutir que tipo de comportamento, de postura, principalmente nós, como legisladores, como fiscalizadores, vamos ter para cobrar do poder público do Estado, para cobrar do governo federal, com relação ao trato dessa questão que está aqui entrando no nosso Estado, que traz riscos muito preocupantes para a vida de uma maneira geral aqui no nosso Estado. Então, eu quero aqui reforçar esse convite à população, quero reforçar o convite aos colegas deputados para que possam participar agora, na próxima segunda-feira, para discutir essa questão com profundidade e nós darmos a nossa contribuição, a contribuição dessa casa, para poder cuidar e preservar aquilo que nós temos de mais importante e mais rico aqui no nosso Estado, que é exatamente o meio ambiente. Feito o convite, é só isso, senhor presidente. Muito obrigado, bom dia.